Tudo bem, pessoal? Vamos dar uma aula de força de atrito e plano inclinado com atrito. Primeiro é bom entender que a força de atrito, ela pode ser estática ou dinâmica. Lembrando que ela vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal. Dinâmico é quando o corpo já está em movimento. Eu vou tentar ilustrar aqui para vocês, né? Você tem aqui esse plano e aqui nosso apagador. A parte mais lisa e a parte que tem a almofada. Então, observe, vou girar, formando um ângulo horizontal. Observe. Esse momento, quem é que segura o apagador? O atrito. O atrito aqui está segurando o apagador e tem um coeficiente de atrito envolvido com essa camada azul, que é a parte, vamos considerar lisa, do nosso apagador. Em comparação com essa parte da almofada, o ângulo se mostrou menor. A parte, essa camada branca é bem lisa, a almofada acabou deslizando, ó, com mais facilidade, com um ângulo menor do que com o ângulo do lado azul. Então eu posso dizer sem medo de errar que o coeficiente de atrito da camada azul é maior do que o coeficiente de atrito da camada da almofada. Lembrando que existe um limiar aqui, ó, um limite, né? Quando ele está em repouso, o coeficiente de atrito é um determinado valor. Quando ele está em movimento, já é outro coeficiente de atrito. Bom, dito isso, vamos aplicar aqui no plano inclinado. Plano inclinado com atrito. A primeira situação é exatamente essa, o corpo está em repouso no plano inclinado. Vamos fazer aqui as forças do plano inclinado? Você tem um ângulo θ, tem aqui o corpo, tem a força normal, a força peso que se opõe à força normal. E tem o peso que está relacionado realmente à ação da gravidade, diretamente à ação da gravidade. E aqui é a componente X do peso. Pronto. Então tá aqui os vetores componentes da força peso. Ok? Esse θ, ele vai estar aqui, né? Formando o ângulo entre P e PY. Por isso que a gente vai usar essas fórmulas. Aqui, a FAT máxima, situação de repouso, no plano inclinado com atrito. Ok? O que é que nós temos? Ela equivale a componente X do peso. Faltou desenhar a força de atrito, né? Olha ela aqui, ela se opõe ao peso. Só que é o peso componente X. E a gente já sabe que componente X vai ser peso vezes o centro desse ângulo θ. E a gente tem outra relação aqui importante. A normal equivale a componente Y do peso. E a gente já sabe que ela vai ser P vezes cosseno de θ. Essas duas relações trigonométricas estão dentro desse triângulo aqui, ó. A gente não pode esquecer que cosseno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, que é PX. Cosseno é cateto adjacente, desculpe. Cateto adjacente, né? Que temos nesse ângulo aqui PY sobre a hipotenusa P. Só para retratar aqui a fórmula, né? Cosseno vai ser cateto adjacente sobre
a nossa hipotenusa. Multiplicando os meios pelos extremos, achamos quem? PY vezes cosseno de θ. Belezinha? A mesma coisa para o seno. Seno, nós vamos ter Px sobre P. Multiplicando, nós sabemos que Px vai ser P seno de θ. Bem, isso aqui vale também para o plano inclinado sem atrito. Vale essas duas relações. Bem, continuando aqui, nós temos a segunda situação. Esse corpo, ó, deslocou-se. Ele estava em repouso, começou a formar o ângulo e ele se deslocou. Então nós temos, se ele tiver uma velocidade constante, nós vamos ter um MU. A FAT vai ser igual a componente que está puxando o movimento. E se ele tiver uma aceleração, que é o mais comum, você vai usar que a força resultante vai ser Px, que vai ser maior, menos a força de atrito dinâmico. É esse o nosso problema. 60 graus, 60 não, um ângulo de 55 graus para θ. Um corpo está se deslocando, massa 1 kg, o coeficiente vai ser 0,5 de atrito, gravidade 10, e ali está o seno e cosseno. Então eu vou me encaixar na segunda situação. Força resultante é igual o vetor peso x menos a força de atrito dinâmico. Tranquilo? Lembrando que isso tudo é igual à lei de Newton, massa vezes aceleração. Por quê? Eu botei interrogação na aceleração, eu quero achar a aceleração. Eu já fiz alguns cálculos auxiliares, por exemplo, quem seria Px? P seno de θ. P é peso, massa vezes gravidade vezes seno de θ. Então, 1 vezes 10, que é a gravidade, seno de 55, ok? Seno de 55 deu 10 vezes 0,82, 8,2 newtons. Então, Px, 8,2 newtons, menos a força de atrito dinâmico vai ser quem? O coeficiente de atrito dinâmico, que eu optei por 0,5, vezes a normal. A normal equivale à força PY. Então é só substituir 0,5, a normal vai ser PY, que vai ser P cosseno de θ. Então P foi 10, porque 1 vezes 10 é 10, cosseno 55. Deu 0,5 vezes 10 vezes 0,57. Aqui a gente vai encontrar um valor que eu já calculei aqui, que eu posso calcular aqui agora também, né? Que é o valor de 5,7 dividido por 2. 5,7 dividido por 2 dá 2, sobra 17. Arredondando aqui, 2,8. Então aqui deu 2,8 newtons, aproximadamente, né? Pronto. 2,8 newtons. Massa, 1 kg. A aceleração é A. Daí eu posso achar que a aceleração é quem? 8,2 menos 2,8. 12, 8 para 12, 4. Um desceu aqui, 3, 5,4 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a nossa aceleração. E se a gente quiser ampliar um pouquinho o problema, gente, a gente pode trazer a questão do espaço. Vamos imaginar que essa rampa lá tem um ΔS de 10 metros. Qual seria o tempo para esse corpo descer? Então é fácil, é só usar o MUV. ΔS, o AVOT mais
AT ao quadrado sobre 2. Delta S a gente colocou 10. Então vai ficar 10 igual VO. Foi 0 inicialmente. Larguei, né? Ficou 5,4 dividido por 2T ao quadrado. Então a gente pode calcular rapidamente aqui, fazendo o seguinte. 20, multiplicando aqui, faz logo a divisão, né? 5,4 dividido por 2. 2. Sobrou 1,14, 2,7. 2,7T ao quadrado. Então vai ser 10 dividido por 2,7 igual a T ao quadrado. Então eu vou fazer aqui no meu computador mesmo, rapidinho. Para ganhar tempo. 10 dividido por 2,7. Aqui deu 3,07. 3,07. Então, 3,7. T ao quadrado. Então é só tirar a raiz positiva, né? De 3,7. Então aqui é só encontrar aqui na calculadora e resolver essa raiz quadrada, né? 3,7. Tá bom? Então é só encontrar isso aqui que a gente determina o tempo. Ok, pessoal? Olá, pessoal. Aqui nós estamos analisando o laboratório de simulações de física. Você pode ir nesse endereço, né? phetcolorado.edu e você aí sintoniza esse laboratório. Aqui eu peguei o plano inclinado, ele tem algumas opções aqui do lado, ó. Você pode reiniciar tudo, né? Todos os ajustes que eu fiz, ele vem nessa condição, uma caixa aqui e uma pessoa empurrando. Eu posso alterar aqui o ângulo, a parede, aqui do lado, tá vendo direito? Então, colocar aqui a questão do diagrama, mostrar, esconder, tá vendo? Diagrama de forças. Colocar gelo, madeira, vetores, somatório de forças. Dá para escolher muitas coisas, tá vendo? Ângulo de inclinação. Vou diminuir um pouquinho, né? Opa, aumentei. Então aqui a gente vai colocar um ângulo menor e vai exercer uma força aqui nesse brasileiro aqui. Olha aqui. E já tá gravando. Opa, começou a sair do atrito, tá vendo? E se deslocou subindo essa rampa. A parede de concreto. Observe aí que eu largo o objeto e ele não desce. Posso fazer um playback, uma repetição, né, através do software. Ele pode fazer uma repetição aqui, o playback. Ele repete todo o movimento que a gente fez. Observa aí as forças, os vetores, tá vendo? Claro que aqui dá para fazer, inclusive, alguns cálculos. Mas aqui é só a ilustração que eu estou colocando para vocês. E o corpo, ele entra e fica estático, tá bom? Vamos limpar aqui e vamos aumentar esse ângulo. Será que continua? Vou botar aqui 30 graus. Reiniciar tudo antes, né? Pronto. Agora com 30 graus, o que acontece? Vamos ver. Aplicam a força inicial, deve ser igual, né? Acompanha aí as forças. Então aqui ele volta, tá vendo? Eu acabei escondendo aqui os vetores de força, mas tá aí, ó. Ele retorna porque a força de atrito com esse ângulo, né, deu altura aqui de 50 metros, não foi suficiente. Vamos ver de novo? Playback. Agora a gente pode observar também os vetores.
normal, força G, né? A aplicação. E aí, ó, olha o vetor. Os vetores não foram suficientes para manter. Então é legal que eu posso inclusive aqui alterar a parede, né? Colocar uma mola. Tem outras opções aqui, ó. A mola vai ajudar, inclusive ao movimento. E eu posso também, né? Vou dar um clique aqui, alterar a posição do objeto. Quero colocar o objeto já na rampa. Pronto. 30 graus. E eu dou play. Olha aí o movimento se iniciando de plano inclinado. Vocês estão vendo aí, a queda também aconteceu porque o atrito estava lá, né? E observe que a velocidade foi um pouco lenta. Se eu botar gelo, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos alterar a posição do objeto. Vamos lá para o play. Olha como ele desce mais rápido, porque diminuiu a força de atrito. Então era isso, era mais para a gente analisar algumas situações. Tem os gráficos aqui que é possível você interpretar os fenômenos que a gente viu. Ele tem a questão das forças, né? Que você pode ter aqui aplicada, atrito gravitacional. Então é um bom exercício aqui pra gente, ó, aplicando a força. E ele vai, no caso aí, subir. Quando ele venceu a força de atrito, ele sobe. Será que mantém? Olha aqui. Ele retorna porque o atrito não foi suficiente. Com esse ângulo a gente já tinha visto que não era suficiente. Tá bom? Era só uma ilustração para a gente ver aqui do laboratório e a gente pode utilizar bastante aí na interpretação. Grande abraço!